Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Já tem alguns irmãos chegando aqui. Tudo bem com vocês? Tô vendo a irmã Priscila. Paz do Senhor. Pode dar paz do Senhor aí, ó, pra eu ver vocês. Pra vocês aparecerem aqui ó, embaixo, assim, ó. Tô vendo a vovó da Ágata. Paz do Senhor, irmã. Dá um beijinho aí na Ágata por mim, tá bom? Beijinho na Ágata. A Ágata, ela é de Itupeva. É um docinho de menina. Ela ama ler a palavra do Senhor. A Ágata é um amorzinho. Tô vendo a irmã Priscila. Ela tem o Davi. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmã Priscila, tudo bem? Dá um beijo aí, ó, nas crianças, no Caio, no Davi, no Luquinhas, tá? Um beijo da tia Fernanda, são da Maringá eles. Muito feliz por você tá aqui nessa sala. Quem mais tá chegando? Eu entrei um pouquinho atrasada por questões técnicas. Hoje tá só eu e a minha filha Elisa aqui. Mas eu creio que vai ser tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero começar essa live já com a palavra do Senhor. Nós estamos numa época difícil, né? Nós estamos passando por um momento difícil. Eu, como cristã, primeira vez que eu passo por tudo isso, né? Passar uma Páscoa em casa, não fazer o nosso culto para os nossos pequenos nas igrejas. Vai ser uma Páscoa típica, né? Diferente de todas. E creio que muitos irmãos... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com a minha voz um pouco baixinha hoje. Fala aí se vocês estão me ouvindo. Então a nossa Páscoa, ela vai ser um pouco atípica, diferente de todas, né, desde que eu aceitei Jesus há 15 anos, essa Páscoa vai ser diferente de todas para mim, para minha filha e para toda a igreja de Jesus, né. Nós vamos passar a Páscoa em casa, nossas crianças não vai ter o culto delas, né, o culto de Páscoa ali na igreja, elas não vão ter os louvores, não vai ter o ensinamento, não vão ter os jograis, né, que elas tanto gostam de apresentar, cantar a musiquinha Não Foi o Coelhinho que Morreu na Cruz. Vai ser diferente, mas eu creio que vai ser muito bom, porque vai estar no lar, vai estar com a família, e era assim, né, que o povo de Deus, eles comemoraram a primeira Páscoa, foram ali trancados, né, dentro de casa, esperando ali a salvação, esperando a redenção ali, quando Moisés, né, Deus deu a ordem para Moisés para que eles se mantessem ali, né, dentro de casa, e enquanto isso, enquanto o anjo da morte passava ali, né, e eles se permaneceram ali dentro de casa, comendo do cordeiro, comendo das ervas amargas, comendo dos pães asmos, e ali eles ficaram esperando o momento de Deus falar, olha, é a hora, foge que agora é o momento de vocês ser libertos. E esse é um momento, essa é uma Páscoa atípica em que nós vamos estar dentro do nosso lar, né, ali com nossos familiares, orando, buscando, né, o Senhor, buscando a providência do Senhor. E eu quero deixar aqui para os papais que estão aí assistindo, né, que está aqui, está me assistindo, já tem alguns irmãos, a nossa irmã Priscila, já dei a paz do Senhor para ela, a nossa irmã Andréa Caetano, né, a tia lá do HP Ama, a irmã Cristina, aqui de Itupeva, que é a vozinha da Ágata, vi também a minha irmã Aline, dá um beijinho no Daniel, aí no Davi também,
Então eu quero deixar assim para os papais que estão ouvindo, os avós, tios, que este é um momento que Deus deu para você passar essa comemoração da Páscoa com as crianças e não deixar passar em branco, não deixar de falar das maravilhas do nosso Deus, porque ali em Êxodo, quando Deus liberta o povo, Deus deixa, né, uma ordem ali como um memorial, ali no capítulo 12, no versículo 14, ele diz: e este dia vos será por memorial, e será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatutos perpétuos. Então, se é perpétuo, a comemoração da Páscoa, ela não foi anulada. Então, é perpétua até os últimos dias que o Senhor nos dá. Então, aproveite esse momento. Talvez eu não sei como que tá as condições, né, de vocês, mas faça algo especial na hora do almoço ou da janta, sente à mesa com sua família, com as crianças, ou mesmo os adultos, se não tiverem criança. Orem ao Senhor, agradeça pela libertação, porque Jesus ele veio nos libertou do pecado. Fale para as crianças que eles não estão na igreja, mas mas que estão sentados ali à mesa, comemorando a Páscoa, que é Jesus, né? Que Jesus ele veio para nos salvar, assim como Deus salvou o povo ali do Egito, né? Ali quando eles estavam escravos de Faraó, Deus enviou Moisés para salvar o povo. Assim nós, como os cristãos, nós comemoramos a Páscoa em agradecimento, em um memorial que Jesus nos deixou, que não é nada mais do que a Santa Ceia. E ele falou: fazer isso em memória de mim. E a festa mais importante para os cristãos é o Natal, que é o nascimento de Jesus, e a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus, que é a passagem da morte para a vida, né? Jesus morreu, ressuscitou, e ele nos deu o direito, né, de vida eterna, de sermos resgatados novamente. Então fale para os seus filhos, não deixe esse momento passar em branco. Deixa isso gravado na memória dos nossos pequenos, porque quando tudo isso passar, eles vão lembrar: olha, em 2020 teve o coronavírus, todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa e foi Páscoa. Mas meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, eles fizeram algo especial. Eles sentaram na mesa, eles oraram e lembraram da Páscoa. Nós celebramos a Páscoa em família. E não deixe de dar um chocolatinho para sua criança, mesmo que não seja um ovo, que está um absurdo, e eu não sei as condições que você está neste momento. Dê um bombom, alguma coisa, que não é pecado, tá? Não é pecado comer chocolate. Pecado é nós colocarmos as coisas do mundo no lugar das coisas verdadeiras que é de Deus, né? Colocar o coelhinho no lugar do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então faça algo especial nessa Páscoa para o seu filho, para que fique guardado na memória dele, para quando ele for contar para os seus filhos, ele vai se lembrar desse dia tão especial. Amém? Nós estamos como naquele tempo lá, quando o povo do Egito se trancaram dentro das suas casas, esperando que a redenção viesse. E nós estamos na nossa casa hoje, dentro dos nossos lares, também esperando que Deus, ele entre com a providência com tudo isso que está passando. Então, comemore aí a Páscoa na sua casa, que em nome de Jesus, o ano que vem, nossas crianças estarão nos templos, adorando o Senhor, fazendo os seus jograis, louvando os seus louvores, falando que não foi o coelhinho que morreu na cruz, mas foi o nosso Jesus. Então, nós somos um povo de Deus, não podemos desistir, amém? Então, quero agradecer também, entrou bastante pessoas aqui, entrou a minha irmã Aline, a irmã Raquel, a paz do Senhor Jesus, irmã Raquel, a irmã Irani também, a paz do Senhor, irmã Irani, Deus abençoe vocês. E eu quero ver se tem alguma criança aí assistindo, né? Deus abençoe as crianças.
Eu estou aqui pela graça de Deus, pedi muito ao Senhor que me concedesse esse momento para estar aqui, para falar da Páscoa para as nossas crianças. Então, não quero muito me demorar, mas queria falar mesmo para vocês, não deixe essa Páscoa passar em branco. Celebre aí em família e tudo isso se tornará um memorial, pois diante de Deus, na memória dos nossos filhos. Hoje, eu quero falar um pouquinho da Páscoa, do início da Páscoa, a primeira Páscoa para as crianças. E hoje eu trouxe, o meu amiguinho Chiquinho, e ele vai cantar um louvorzinho comigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar o Chiquinho, tá bom? Chiquinho! A paz do Senhor Jesus, irmãos! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Já compraram ovinho aí de chocolate pra criançada? E eu gosto de comer ovo de chocolate. Muito bom, tá bom? Eu sei que é um momento aí, tá todo mundo falando da Páscoa, mas a verdadeira Páscoa, criançada, é Jesus, o nosso Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está lá no céu preparando um lugar para mim e para você. E agora, eu quero falar para você que não foi o coelhinho que morreu na cruz. Sabe por quê? Olha só, o coelhinho, ele não bota ovo. Você já viu o coelhinho botar ovo? Se você já viu, eu acho que você tá meio maluco, viu? Se ele colocar umas bolinhas pretas aí, isso não é chocolate não, é outras coisas aí, rapaz. Presta atenção aí, o coelhinho só põe um negocinho preto e fedido, não bota ovo não. Quem bota ovo é galinha, tá bom? Então, é o chocolate que é gostoso, que é ovo de chocolate, mas o nosso Páscoa é Jesus. Então eu vou cantar um louvorzinho que diz assim, ó: não foi o coelhinho que morreu na cruz. E eu quero chamar a tia Fernanda para cantar comigo, tá bom? Tia Fernanda, vem aqui, vamos cantar, tia. Vamos lá, vamos lá. E aí, gente, gostou do Chiquinho? Esse aqui é o Chiquinho, é o meu amigo, é meu companheiro agora. Então nós vamos cantar Não Foi o Coelhinho que Morreu na Cruz, tá bom? Vamos lá, Chiquinho? Vamos lá, então. Vamos lá, Lisa. Ajuda a mãe aqui. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não.
Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo ele ressuscitou. Vamos lá, Chiquinho. Domingo de manhã ele ressuscitou. Aleluias! Né, Chiquinho? Tchau, criançada! Não esqueça, foi o coelhinho. Não foi o coelhinho, tá? Que morreu na cruz. Foi o nosso Jesus. Mas morto ele não ficou. Ele ressuscitou e está no céu. Está em nossos corações. Beijo, até a próxima. E feliz Páscoa. Ó, não vou comer muito chocolate não, tá? Pra não dar muita dor de barriga, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Se é criança, esse é o meu amiguinho, o Chiquinho. Então, ele já falou, olha, não pode comer muito chocolate, tá? Se comer muito chocolate vai dar dor de barriga, tá? E não é legal. E comer muito açúcar também, às vezes faz dodói também no sangue. Então, como o Chiquinho já cantou sobre a Páscoa. A Páscoa, ela está na palavra de Deus, ela é uma instituição deixada, né, por Deus. Ela está aqui tanto no Velho quanto no Novo Testamento da palavra do Senhor, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Deus, ele deixou aqui para os seus servos comemorarem a Páscoa, que significa passagem, tá? Passagem. Então, começou lá no tempo do Êxodo, né? Lá com os hebreus, com o povo do Senhor. Começou, sabe como que começou? Que foi a primeira Páscoa? Vocês que já ouviram a história de José, quem é que se lembra de José? Vocês lembram que chegou um tempo que o povo lá de Israel, o povo começou a sentir muita fome, teve uma fome muito grande na terra. Só que José foi vendido lá pro Egito como escravo. Só que chegou lá, Deus exaltou José e fez José virar governador do Egito. E a família do José começou a passar fome. E aí depois eles foram lá da sua terra, lá para o Egito, para comer, para comprar comida. E José chamou o povo para ir lá para o Egito, porque lá tinha comida. E o povo hebreu começou a ir para o Egito e começou a trabalhar. E ali eles começaram a crescer, começou a aumentar, a gente começou a aumentar a gente ali. Só que com o tempo o José morreu, o José envelheceu e morreu. E veio um outro faraó. E esse faraó conhecia ainda José e os feitos que José fez. E o povo hebreu começou a crescer ali naquela terra do Egito. E aí esse faraó morreu e veio outro faraó. E aí foram se esquecendo que José foi um homem de Deus, usado por Deus. E o povo hebreu continuava ali crescendo. Só que aí agora eles começaram a escravizar o povo hebreu, porque o povo hebreu começou a crescer muito, começou a prosperar. Eles ficaram ali mais ou menos uns 400 anos no Egito, até começar a ser escravizado. E ali o faraó, que não conheceu José, começou a perceber que o povo de Deus, o povo hebreu que tinha ido ali, estava crescendo muito. Estava aumentando, povoando o Egito. E ele falou, esse povo aí está crescendo muito, daqui a pouco é capaz dele nos dominar. E ele começou a observar. Ele falou, quer saber de uma coisa? Esse povo aí que está crescendo muito, eu vou começar a usar ele como escravos meus. Eu não vou... E sabe o que é um escravo? Escravo é aquela pessoa que trabalha sem ganhar nada. Então ele começou a fazer o quê? Escravizar o povo de
Deus. Você encontra essa história lá no livro de Êxodo, na palavra do Senhor. Eles começaram, então, agora o povo hebreu começou a ser escravo de Faraó, e eles tinham que trabalhar para comer. Se eles não trabalhassem, eles não comiam, eles não recebiam salário. Então, ali eles começaram e viraram escravo daquele faraó que não conheceram José. E ali o povo de Deus estava muito triste, porque eles eram o povo de Deus e agora estava sendo escravizado. Ficaram por muitos e muitos anos escravos. Então eles resolveram fazer o quê? Falar com Deus, pedir socorro para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro. E ali eles oravam e pediam ajuda para o nosso Deus. Então Deus ouviu a oração do seu povo. Deus, ele ouve a nossa oração quando nós nos achegamos a ele com um coração verdadeiro. E ali a palavra de Deus diz que ali Deus começou a agir. Deus prometeu que ia mandar alguém para resgatar o povo. E sabe como que Deus começou a trabalhar? Deus começou a trabalhar através de uma mamãe. De uma mamãe ali chamada Joquebede. Porque Faraó, ele viu que o povo estava crescendo. Ele falou, mas espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa para barrar esse povo aí de crescer. Eles têm que parar de dar filho. Então ele ordenou, ele decretou ali no Egito que todos os filhos dos hebreus que nascessem homem, todos os bebês que nascessem homem, era para matar os bebês, para que aquele povo não crescesse, tivesse força contra ele. Olha a maldade desse faraó, olha o coração terrível que Faraó tinha de mandar matar um bebê porque ele nascia, porque ele não queria que aumentasse o povo. E ali a ordem que ele fez foi: mate todas as crianças que nascerem do povo hebreu. Mas uma mamãe ali, temente a Deus, que amava seu filho, ela pegou, quando seu filho nasceu, ela colocou o nome dele de Moisés. E Deus começou a libertar o seu povo através de uma criança. Deus escolheu Moisés lá no ventre da mãe dele, ainda ele era um bebezinho. Então essa mamãe pegou o seu bebezinho Moisés, enrolou ali, deixou ele bonitinho. Ela cuidou, escondeu ele quando ele nasceu para que Faraó não matasse. E aí ele começou a crescer, não dava mais para Joquebede guardar o seu bebê mais nos seus braços, porque agora ele ia começar a fazer barulho. Então ela pegou ali, Deus deu sabedoria. Joquebede fez um cestinho ali lindo para o seu filho, e foi a única forma que ela teve ali de salvar o seu filho. Então Joquebede pega o seu filhinho Moisés, coloca naquele cesto e coloca ali no rio Nilo orou, entregou nas mãos do Senhor para que Deus agisse em favor do seu filho. Então a palavra de Deus diz que aquele cestinho foi andando nas águas do rio Nilo, e o rio Nilo era muito perigoso, tinha crocodilo. Aquela criança poderia ser comida pelos crocodilos. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, nada pode impedir o que Deus preparou para você. Se Deus escolheu você para fazer a diferença, não importa o que se levante, Deus vai usar você do jeito que Ele quer, e nada e ninguém vai impedir de Deus usar você. Então ali ela colocou e foi aquele cestinho e aquele bebezinho ali, e ela ficou com medo e mandou a sua outra filha observar. E quando de repente aquele cestinho entrou aonde? Entrou ali nas piscinas, do palácio de Faraó, e quem estava tomando banho lá? A filha de Faraó. E quando ela viu aquele cestinho e viu Moisés, ela se apaixonou por Moisés, e ali ela pegou Moisés para criar como filho dela dentro do palácio do rei Faraó ali. E ali ela criou, mas só que ela não conseguia dar mamar, porque ela não era mamãe.
Olha como Deus trabalha de forma maravilhosa. E ali a irmãzinha de Moisés foi lá e falou para ela: olha, eu conheço uma mulher que pode amamentar esse bebê. Você quer que eu chame ela? E sabe quem era a mãe? E sabe quem era a mulher que ia dar mamar? A própria Joquebede, a mamãe do Moisés. E ali ela pôde criar o filho dela como se ela fosse babá. Ninguém sabia que ela era mãe. E ali ela teve a oportunidade de falar, de ensinar sobre o Deus verdadeiro para Moisés. Moisés cresceu ali como um neto de Faraó, mas conhecendo o Deus verdadeiro, conhecendo a história do seu povo. E ali com o tempo, Moisés cresceu, ficou um moço, ficou muito sábio porque teve estudo ali. Mas teve um dia que ele viu que o povo ali tinha alguns homens maltratando alguns hebreus, e ali ele foi defender os hebreus, o povo de Deus, e ali numa confusão ele acabou sem querer matando um dos egípcios que estava maltratando, e ali ele não pôde mais ficar no Egito e ele teve que fugir. E ali ele fugiu para o deserto, e quando chegou lá no deserto, ele virou pastor de ovelhas, e ali ele ficou por muitos anos cuidando de ovelhas. Mas um certo dia, Deus, lá no Monte Carmelo, Deus chamou Moisés. Deus apareceu para Moisés como um formato de uma sarça ardente, como se fosse uma árvore que estivesse pegando fogo. Uma árvore pegando fogo e falando. Foi assim que Deus apareceu para Moisés. E Deus apareceu naquela sarça ardente ali, falando para Moisés, com ele, e ali orientando ele, falando que ele ia ser o libertador do povo ali que estava no Egito. Moisés já disse: mas Senhor, eu já sou um homem já velho, eu não sei falar muito bem, o que será de mim? Eu vou falar com o faraó vai me matar? E o Senhor falou que ia ser com ele, que ele fosse até Faraó e falasse com o Faraó. Então Moisés recebeu ali a ordem de Deus e foi e falou com o Faraó: Faraó, eu vim em nome do Senhor, e ele quer que você liberte o povo dele da escravidão. Então o Faraó, com aquele coração ali duro, endurecido, com raiva de Deus, ele falou: eu nem conheço esse Deus, por que eu vou soltar esse povo? Esse povo tá grande, eu não vou libertar esse povo, eu nem conheço esse seu Deus. Sabe por que Faraó estava? O coração de Faraó estava endurecido pelo pecado. Faraó se achava poderoso, Faraó se achava um Deus, mas não existe ninguém como o nosso Deus. E o coração de Faraó se endureceu e não quis soltar o povo de Deus. E ali Deus ficou bravo com o Faraó. Então Deus mandou Moisés falar de novo. Ele falou: eu não vou. E quem é esse Deus? Então Deus falou para Moisés: olha, diga para ele que eu sou o que eu sou o grande eu sou. Pois é, o nosso Deus, ele é tudo. Tudo que você imaginar, o nosso Deus é. Você olha para a natureza e veja o que Deus é. Deus é tudo, ele criou tudo. A palavra de Deus diz assim, que antes que houvesse dia, Deus já era. Então tudo que você imaginar, você olha para a natureza, para a serra, olha para a lua, para as estrelas, para esse céu imenso, é tudo o nosso Deus que criou. Olhe para você, olhe para a mamãe, para o papai. Foi Deus que criou tudo com perfeição. E ali ele endureceu o seu coração e falou que não. Então Deus falou: ele vai lutar comigo? Então tá bom, eu vou começar. Deus então mandou 10 pragas para o Egito, para quebrantar aquele coração terrível de Faraó. Mas ali a primeira praga, Deus mandou a primeira praga. Deus fez com que as águas ali do rio Nilo virassem sangue. Não só do rio, mas de tudo, até mesmo ali dos potes, das vasilhas, dos baldes viraram sangue. Mas Faraó não amoleceu o coração, continuou com o coração sujo. Então Deus pegou e mandou. Então Deus mandou a segunda praga. Deus mandou uma praga, a segunda praga mandou um monte de rã, saía dentro do rio Nilo, era rã para tudo que era lá onde as pessoas pisavam, tinha rã. Mas Faraó
não quis saber do poder de Deus, continuou com o coração duro. Então Deus mandou a terceira praga para ver se Faraó quebrantava o coração dele. Mas Faraó não quis saber. Deus mandou a terceira praga. Deus mandou uma peste de piolho. As pessoas ficaram com a cabeça toda cheia de piolho ali, só do povo egípcio. O povo coçava a cabeça, era piolho para tudo que lado. Mas Faraó continuou com o coração endurecido. E Deus, ele fala conosco, e muitas das vezes nós continuamos com o nosso coração endurecido como Faraó. Então Deus manda a quarta praga ali. Então Deus manda ali um enxame, uma nuvem de mosca. Era mosca para todo lado que vocês imaginarem. Era mosca em cima da comida, era mosca, tudo. E ali Faraó também não quis saber, continuou com seu coração endurecido. E ali Deus manda a quinta praga, e sempre pedindo, solta o meu povo. E ele, não solta, eu não mando o seu povo embora, eles são meus escravos. Então Deus manda a quinta praga, e ali todos os animais ali do povo egípcio morreu. Mas do povo dos hebreus, do povo de Deus, eles não morreram, só os animais dos egípcios. Mas Faraó continuou como? Com o coração endurecido. Então ali Deus manda a sexta praga. E ali o povo egípcio, todos os egípcios ficaram com feridas na pele. Ficaram com a pele toda cheia de ferida, com bolhas. Ficou terrível. Mesmo assim, Faraó não soltou o povo de Deus. Ele continuou lutando contra Deus, porque ele se achava Deus. E nada quebrantava o coração de Faraó. E sempre falando, não vou soltar. Deus mandou as 7 pragas ali. E ali caiu do céu, né, pedras sobre ali a plantação do povo egípcio. Destruiu tudo, né? E ele não soltou o povo de Deus, continuou com o coração endurecido. Como que pode uma pessoa ver o poder de Deus e continuar com o coração endurecido? E a gente vê tantas pessoas com o coração duro, Deus falando, e as pessoas continuam como se nada tivesse acontecido. Fica querendo lutar contra Deus, mas nós não temos poder de lutar contra Deus. Então Deus mandou a 8ª praga ali, eu acho que a 9ª caiu, onde que foi aqui, achei. Então Deus mandou a 8ª praga, Deus mandou uma enxame, uma nuvem de gafanhotos para comer a plantação do povo do Egito. E o Faraó endurecido. Então Deus mandou a 9ª praga, e ali, era dia, tudo ficou escuro. Ali a lua, cobriu o sol e tudo ficou escuro no Egito. E mesmo assim o Faraó continuou não crendo em Deus. E nós estamos nos dias de hoje acontecendo tantas coisas, e continua pessoas falando com o coração endurecido, falando que Deus não existe. Nós não devemos brincar com Deus. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nós somos criatura, nós somos pó. Nós não devemos ficar brincando com as coisas de Deus, mas nós devemos glorificar e adorar o nome do Senhor, porque ele fez eu e você para isso. Então Deus falou, Faraó tá com um coração muito duro, pois agora eu sei como é que eu vou quebrar esse coração aqui, sabe por quê? Porque Deus, ele conhece as nossas estruturas, Deus conhece as nossas fraquezas, e Deus conhecia a fraqueza, né, ali do Faraó. Então Deus pegou e mandou Moisés ir lá falar com o seu povo e deu uma ordem para o povo. Falou o seguinte, olha, essa noite Deus vai mandar a última praga sobre o Egito. E vocês, povo hebreu, vocês vão se preparar, porque Deus vai libertar vocês esta noite. E ele pegou e falou, olha, agora eu quero, o Senhor quer que vocês peguem um cordeirinho, sem mancha, sem nenhuma mancha, um filhote, um cordeirinho que é o filho da ovelha. Vocês peguem esse cordeirinho, vocês matem o cordeiro
e vocês vão pegar esse cordeiro, vão assar o cordeiro, e vocês vão fechar as portas, vão arrumar todas as coisas para vocês irem embora, e à noite vocês comem desse cordeirinho, com pão e com ervas amargas, para vocês lembrarem do tempo que vocês ficaram sofrendo aqui no Egito. Então, o que eles fizeram? Cada família pegou um cordeirinho, e pegou e matou o cordeirinho, pegou e fez assim como o Senhor ordenou que eles fizessem. Então eles colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta de suas casas para proteger ali as suas casas. Sabe por quê? Que Deus mandou que passasse o sangue na porta ali da casa dos hebreus? Para que quando Deus ia mandar um anjo da morte passar ali por cima do Egito, o anjo da morte ia passar, e as casas que não tivesse coberto, se não tivesse protegida com o sangue daquele cordeiro, o anjo ia passar, ia entrar naquelas casas que não estavam com o sangue, e o primogênito, que foi a 10ª praga, todos os filhos, o primeiro filho da família ia morrer. O anjo ia passar e ia matar aquele filho, não só das pessoas, mas até dos animais do povo egípcio. Então o povo de Deus se preparou ali e colocou sangue no umbral das suas portas para proteger do anjo da morte. E ali eles fizeram conforme Deus mandou, e ali o anjo da morte passou a noite, e todas as casas que não tinham sangue, ele entrou e matou o filho primogênito de cada família. E ali só morreram os filhos dos egípcios, porque eles não criam em Deus. E o povo hebreu, né? O povo de Deus, o povo hebreu, eles se protegeram com o sangue do cordeiro. E da mesma forma nós, cristãos, que nós estamos lavados, remidos, estamos protegidos pelo sangue do cordeiro, que é o Filho de Deus. E ali Faraó perdeu o seu primeiro filho, o filho de Faraó morreu, e ali foi uma forma que Deus fez com que o coração de Faraó, ali, aquele coração duro, cheio de pecado, porque quando a gente resiste a Deus é pecado, quando a gente vai contra os mandamentos de Deus é pecado, quando a gente começa a se achar que a gente é uma coisa maior do que Deus, é pecado. Então ali Faraó chorou amargamente pela dor da perda do seu filho. Então ele falou: vão embora, eu não quero saber de vocês. Então o povo de Deus pegou tudo que eles tinham ali, eles não deixaram absolutamente, levaram muita riqueza, levaram animal, levaram tudo. Ele falou: levem tudo, eu não quero nada de vocês. E o povo hebreu não deixou absolutamente nada ali no Egito. Até mesmo, lembra do José? Até os ossos do José que estavam ali, né, enterrados, eles levaram para não deixar nada do que era santo, do que era sagrado ali no Egito. Eles levaram tudo e eles foram embora, e ali Deus libertou o povo. Então Deus deixou a instituição e falou para Moisés: todos os anos vocês comemorarão com seus filhos, né, como um memorial, lembrar do que eu fiz para vocês, que eu libertei vocês da escravidão. Então é um memorial que Deus nos deixa, que está lá em Êxodo, no capítulo 12. Então Deus ele sempre está nos orientando. A palavra de Deus está cheia de orientações para nós. E ali, naquela noite, foi a primeira Páscoa, foi celebrada dentro dos lares do povo hebreu, no momento em que eles estavam esperando a salvação. Eles usaram o sangue do cordeiro
e comeram o cordeiro. E todos os anos eles faziam isso e ainda fazem. Eles não passam mais o sangue na porta, mas todos os anos eles sentam com a família, eles pegam o osso ali de cordeiro, ele pega algumas ervas, pão, e fazem ali um prato como um memorial, lembrar do que Deus fez com o seu povo. É assim que o povo, hebreu, o povo de Israel, comemora a Páscoa, lembrando sempre, junto com a família, da libertação que Deus deu. E nós, como cristãos hoje, nós celebramos a Páscoa diferente da Páscoa que Jesus nos deixou instituído. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus, também sendo um judeu, Jesus, ele também celebrou a Páscoa. Jesus, todos os anos, ele celebrava a Páscoa com a sua família. Todos os anos, Jesus ia até o templo, até Jerusalém, celebrar a Páscoa com a sua família. Então, a palavra de Deus diz que teve um dia que quando Jesus estava já com seus discípulos e ele já estava ali ensinando o povo e já estava bem próximo da sua morte, Jesus, ele muda agora o jeito da celebração da Páscoa. Ele celebra a Páscoa como um judeu, ele manda os seus discípulos ir ali numa casa e ali o dono da casa dá uma sala para eles preparar a ceia para eles comemorarem ali em Jerusalém. E ali eles preparam a mesa. E a palavra de Deus diz que Jesus com seus discípulos, eles sentam à mesa ali. E ali na hora que estão celebrando a Páscoa, comendo pão, bebendo vinho, provavelmente a sua erva amarga, comendo ali a carne do cordeiro. Agora ele dá uma nova instrução para nós celebrarmos a nossa Páscoa. Que é sempre quando o papai e a mamãe, quando a igreja está na hora da Santa Ceia, é exatamente conforme Jesus nos ensinou. Então, ali no momento do dia da Páscoa, Jesus, ele pega o pão ali na mesa e ali ele dá graças a Deus pelo aquele pão. E ali ele parte aquele pão e ele já sabia que estava bem próximo da morte dele. E ali ele parte o pão e ele diz, que o pão, aquele pão, era o que simbolizava o corpo dele, que ia ser ali cortado, que ia ser moído, que ia ser distribuído pelas pessoas. Ele diz: este é o meu corpo que será partido por vós, este é o meu corpo que vai ser partido para vocês. Esse pão simboliza o meu corpo. Então ele estava querendo dizer ali que estava próximo da morte dele e que o corpo dele ia ser moído, ia ser ali, Jesus ia ser espancado, Jesus ia ser açoitado, que o corpo dele ia ser como se tivesse moído ali. Então ele estava já falando para os seus discípulos. Então ele fala: fazei isto todas as vezes, em memória de mim. Então, quando nós estamos na Santa Ceia e partimos o pão e distribuímos o pão entre os nossos irmãos, nós estamos lembrando do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, quando ele celebrou a ceia, ele já sabia que entre os 12 discípulos dele havia um que iria trair ele. Ele já sabia que um ia trair ele e que logo ele já ia ser morto. Então ele orienta ali os seus discípulos como agora celebrar a Santa Ceia. E agora ele pega o quê? O cálice com o suco de uva e ali ele também agradece a Deus e ele diz: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Agora é uma nova aliança que ele estava ensinando para os seus discípulos. Este é o meu sangue.
o sangue da nova aliança que será derramado por muitos. Então, e ali ele falou: tomai e bebei, e fazer isso sempre em memória de mim, em memória do sacrifício que ele iria fazer na cruz do Calvário, porque lá na cruz ele sabia que o sangue dele seria derramado por amor de muitos, e ali ele instituiu a ceia. Fazer isso todas as vezes que comeres e que beberem em memória de mim. Então, todos os meses a nossa igreja, ela comemora a Santa Ceia em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E assim foi instituído ali, né, a Páscoa dos cristãos. E a palavra de Deus diz lá em João 1:29, que diz o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali, quando Jesus instituiu a Páscoa para os seus discípulos, logo depois ele foi entregue nas mãos dos homens malvados. Ele foi entregue ali nas mãos dos principais, dos sacerdotes que odiavam Jesus, porque Jesus ele veio trazer paz, ele veio trazer esperança no meio do povo judeu, mas só que eles não queriam, eles queriam guerra, eles queriam um Deus que lutasse com espada, eles queriam um Jesus que fosse guerreiro, mas Jesus ele veio como um cordeiro. Jesus ele veio como um cordeiro. O cordeiro é um animalzinho manso, é um animal. Ele não é grosseiro, ele não é estúpido, ele não morde, ele não dá chifrada. Meu pai criou muitos e muitos anos, ele criava ovelhas. E as ovelhas e os seus cordeirinhos sempre foram muito mansos. Eu lembro que quando meu pai ia matar os cordeirinhos, né, que a gente vivia disso, eles não reclamavam, eles não ficavam pulando ou querendo fugir. Não, do jeito que meu pai pegava os cordeirinhos para matar, eles iam, eles não reclamavam nada. E da mesma forma, por isso que a palavra de Deus diz que o nosso Jesus, ele foi como um cordeiro, ele foi levado para a cruz como um cordeiro mudo, ele não reclamou, ele não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque ele sabia da missão que ele tinha vindo fazer. A palavra de Deus diz que aqueles homens vieram, pegaram Jesus lá no jardim onde ele estava orando com seus discípulos, e ali eles vieram com espadas para pegar Jesus, com porretes, mas Jesus nem ia fugir. Jesus, se ele quisesse ter liberto ali, Jesus bastava falar uma coisa e aquele povo ali que foram pegar Jesus caía no chão mortinho. Mas Jesus, ele foi obediente o que o Deus Pai tinha mandado ele fazer aqui na terra. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou porque ele ama a mim e ama você. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou para aqueles homens malvados. A palavra de Deus diz que aqueles homens foram cruéis com Jesus. Eles bateram em Jesus. Eles arrancaram as vestes de Jesus. Eles enfiaram ali nas mãos de Jesus cravos, né? Eles colocaram uma coroa de espinho em Jesus. Eles chicotearam, bateram muito, muito no nosso Jesus. Eles colocaram cravos nos pés de Jesus, mas nosso Jesus, ele não abriu a sua boca, porque ele sabia da missão em que ele tinha vindo fazer. Ele veio libertar eu e você do pecado que tanto nos afasta de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado, ele nos afasta de Deus. Olha só o que a palavra em Romanos diz, né? Lá em Romanos, no capítulo 3, 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos nós que já nascemos, nós nascemos
pecadores e nós carecemos da glória de Deus. Nós precisamos de perdão, nós precisamos da misericórdia do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, o pecado precisa ser castigado. Então, o pecado ele nos separa de Deus, mas Jesus ele veio para derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Ali Jesus sofreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Por amor de mim e de você, ele não abriu a sua boca em nenhum momento, porque ele sabia que um dia eu e você estaríamos ouvindo sobre ele através dessa live, através desse aparelho, através desse computador. Estava ouvindo sobre o sacrifício perfeito que nos une a Deus. E Jesus, ele foi ali crucificado, porque a palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7b, que diz assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Olha só, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado para quê? Para que o seu sangue, assim como o sangue do Cordeiro protegeu ali os primogênitos no Egito, o sangue de Jesus, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é maravilhoso. Então, por isso que Jesus ele veio para nos oferecer o quê? Para nos oferecer perdão, para nos oferecer a remissão dos nossos pecados. E assim como o pecado nos separou de Deus, Jesus ele veio para nos unir ao Pai. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios também, capítulo 15, no versículo 3 e 4, diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ali eles colocaram Jesus em um sepulcro, tiraram Jesus da cruz, e ali os seus amigos enrolaram Jesus em panos e colocaram em um sepulcro. E isso foi na sexta-feira. E quando Jesus morreu na sexta-feira, era mais ou menos 3 horas da tarde, o sol ainda estava alto, o dia estava bem claro. Mas a palavra de Deus diz que houve trevas sobre a terra ficou escura, houve estrondos e trovões. Diz que o templo ali, o véu do templo, onde somente o sacerdote ali, né, podia entrar no Santo dos Santos, ali o véu foi rasgado de cima a baixo. Agora Jesus tinha consumado, tinha ali pago todos os nossos pecados naquela cruz, e ali ele deu direito que eu e você possamos entrar na presença de Deus. Nós não precisamos mais de ficar pedindo para que pessoas intercedam por nós. Nós não precisamos mais pedir, né, que algum Deus de barro, algum Deus de ouro, algum Deus de pedra interceda por nós, ou nós não precisamos pedir para que um sacerdote ou um pastor ore por nós, porque Deus só vai ouvir ele. Não, Deus agora ele ouve a mim e a você, porque Jesus nos deu esse acesso. Nós podemos ir direto falar com Deus, e Deus ele vai ouvir, porque Jesus ele diz: tudo o que pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Olha que coisa maravilhosa. Eu posso falar direto com Deus em nome de Jesus, seu Filho. Porque Jesus, ele veio, sabe para quê? Ele veio para me dar o acesso a Deus, acesso diretamente ao Pai. Mas só pode ter esse acesso somente aqueles que aceitar Jesus como Salvador. Lembra que ele falou: tudo o que pedis em meu nome, o meu Pai vos concederá? Mas para nós usarmos o nome do Senhor Jesus, nós temos que nos tornar filho de Deus.
E ele diz que todo aquele que nele crê, ele dá o direito de ser chamado filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, através de Jesus, eu posso entrar na presença de Deus. E quem pode fazer isso? Somente aqueles que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus, ele morreu na sexta-feira, que seria, a sexta-feira santa. Ele morreu às 3 horas da tarde, mas a palavra de Deus diz que no domingo de manhã, as mulheres foram lá no sepulcro para ver Jesus. Chegou lá, o sepulcro estava aberto e vazio. O nosso Jesus ressuscitou. O nosso Jesus foi tirado da cruz. O nosso Jesus foi sepultado, mas morto ele não está. Ele ressuscitou. E agora ele está no céu, preparando um lugar para mim e para você. Então, o nosso Jesus, ele não está mais pregado em uma cruz. O nosso Jesus, ele não tem um corpo mais ali na sepultura para nós visitar. Não, nosso Jesus, ele está vivo. No terceiro dia, ele ressuscitou. No domingo de Páscoa, que é amanhã que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição, a passagem da morte para a vida. Então, ensine os seus filhos que a Páscoa é a passagem da morte, que seria o pecado, para a vida eterna. Então, Jesus, o símbolo da Páscoa, não é o coelhinho. Não é o coelhinho, mas o símbolo da Páscoa para nós que somos cristãos é o cordeiro. É o cordeirinho, porque nosso Jesus, ele foi para a cruz como um cordeirinho. Chocolate, é muito bom comer chocolate. Eu amo comer chocolate. Se você quiser mandar um para mim aí, eu aceito, tá bom? Então, mas ensine o seu filho, dê sim um ovo de Páscoa para o seu filho, mas fale para ele que a verdadeira Páscoa é Jesus, é o nosso Jesus. O chocolate, a criança ela vai comer, ela vai encher a barriga, né? Ela vai encher a barriga, capaz de ter até dor de barriga. Toda a euforia vai passar e depois fica um vazio naquelas pessoas que não têm Jesus. Mas nós que temos Jesus, nosso coração vai estar sempre cheio de esperança e de alegria, sabendo que logo o nosso Jesus voltará. Logo que o nosso Jesus vai voltar para nos levar para as mansões celestiais, lá onde as ruas são de ouro e de cristal, onde não tem morte, não tem choro, não tem tristeza, não tem coronavírus. Nós não precisamos ficar presos, nós vamos poder abraçar os nossos amigos, nós vamos poder abraçar os nossos irmãos e glorificar o nome do Senhor Jesus. Então a Páscoa é bom ganhar presente, mas o melhor presente que eu e você podemos ganhar nessa Páscoa é Jesus no nosso coração. O melhor presente que nós podemos receber é o Jesus Cristo em nosso coração. Que Jesus ele nos libertou do pecado. Então eu quero perguntar para você que está aí do ladinho aí atrás, do outro lado aí no celular, me vendo, ouvindo esta palavra, quero fazer uma pergunta para você. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que um dia você vá morar também nessa mansão celestial a qual nós cristãos tantos almejamos, onde Jesus, ele disse: eu vou, mas eu vou voltar para buscar você. E nós estamos esperando esse Jesus, nós estamos esperando o retorno dele. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, feche os seus olhos e entregue a sua vida a Ele como Salvador da sua vida. Então eu quero orar por você, eu quero orar pelas famílias que estão aí deste outro lado, que talvez estejam pessoas angustiadas, sofrendo, se perguntando no dia de amanhã,
mas eu quero que você coloque o seu coração no Senhor, faça ali como os hebreus, diante de tanta dificuldade que eles estavam passando no Egito. Eles buscaram socorro em Deus, eles oraram ao Senhor e Deus mandou ali o libertador para eles. Então, né, que nesta tarde nós venhamos apresentar nossas famílias, nossos lares, você também que está enfermo aí do outro lado, que o Senhor também entre com a cura, com o bálsamo sobre sua vida, na vida daquele seu parente que está enfermo, né? Também quero que vocês me apresentem também em oração. Eu também estou aqui pela misericórdia, pela graça do Senhor. Ore, né, pelas nossas autoridades, e que o Senhor venha dar sabedoria aos homens e a ciência para que eles encontrem logo uma cura para essa enfermidade. E saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Que por mais que você às vezes não compreenda, porque nossa mente ela é pequena para compreender um Deus tão grande, tão infinito que é o nosso Deus. Porque se eu e você entendermos Deus 100%, então Deus não é um Deus infinito, Deus não é um Deus poderoso, Deus é um Deus compreensivo, mas o nosso Deus ele é infinito e nossa mente não conseguirá nunca compreender o nosso Deus. Cabe a nós glorificarmos e exaltarmos o nome dele e confiar que ele está no controle de todas as coisas. Quero orar por você nessa tarde, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta tarde eu quero apresentar, Senhor, esta vida que está do outro lado, Senhor. Está talvez com o seu coração aflito, com o seu coração perturbado, perguntando como que vai ser o dia de amanhã. Meu Deus, eu quero que o Senhor entre neste momento, neste lar, que o Senhor derrame da tua graça sobre cada uma das famílias, Senhor. Destas pessoas que estão enfermas, ou que estão com algum parente também que está enfermo. Meu Deus, põe as tuas mãos sobre eles agora neste momento e repreenda toda a enfermidade sobre esta vida, repreenda também todo o mal, Senhor, sobre a minha vida, que o Senhor guarde também o meu lar. Meu Pai, eu quero também te apresentar esta vida que está entregando a sua vida, a sua alma em tuas mãos. Meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, meu Deus, para que ela também, Senhor, se alegre e tenha a bendita esperança em ti, Senhor, porque tu és a nossa esperança, ó Pai. Quero pedir também por este pai, por esta mãe, que tem perdido o emprego, Senhor, meu Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre com a providência, que o Senhor venha suprir as necessidades de cada um deles, que o Senhor já venha preparar uma porta de emprego, Senhor, para este pai, para esta mãe que está aflito, Senhor, perguntando como é que vai pagar as contas, Senhor. Mas eu creio, Pai, que tu és o Deus que nos sustenta, as tuas misericórdias, Senhor, a tua palavra diz que as tuas misericórdias, ela se renova todos os dias sobre nós, e eu peço, Senhor, a tua misericórdia sobre cada um, Pai, sobre cada mãe, sobre cada família, Senhor, sobre cada um que tem esperado em ti, ó Pai amado. Senhor, te peço também pelas nossas autoridades, a qual o Senhor instituiu, que está ali no poder, Senhor, que o Senhor venha dar graça a eles, Pai, para que eles tomem boas decisões em favor, Senhor, da humanidade, em favor da população, Senhor, meu Deus, e que o teu nome seja sempre glorificado, ó Rei dos Reis. Pai de amor, Deus de bondade, abençoa esta criança também que está aí do outro lado. Senhor, que o Senhor venha abençoar o papai e a mamãe, que possa vir dar uma caixa de chocolate, um ovo de chocolate a eles, mas que também o Senhor venha dar sabedoria ao papai e à mamãe, que venha ensinar a tua palavra, Senhor, a esta criança, para que, Senhor, nos memoriais da sua vida, eles venham se lembrar sempre, Senhor Deus, deste momento, meu Pai eterno. Pai querido, é o que eu te peço, Senhor Deus, nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Quero agradecer a vocês que estiveram aí todo esse tempo. Tem muitos irmãos aqui que entraram, tem a irmã Eliette Santos, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, Deus te abençoe. Também está aqui, né, a irmã Priscila também comentando aqui, Deus continue te abençoando grandemente, irmã Fernanda. Eu mando um beijinho para as crianças aí da Maringá, nossa irmã também Priscila aqui, Salles,
Glórias a Deus, Deus abençoe. A irmã Maria também ali, a tia do Éder, a paz de Deus, minha irmã, Deus abençoe. Também Deus abençoe seu lar, sua casa. E que agora domingo de Páscoa venha ser um dia abençoado. Também a Dirce, tia do Éder também, Deus abençoe sua família. Também a Neia, né? A Neia era professora da Isabel, a Isabel ama a irmã Neia, uma mulher abençoada, uma professora amada mesmo, a Isabel ama ela, Deus abençoe Neia. O Vilamar também, meu primo, tá lá no Ceará. A paz do Senhor, Vilamar, Deus te abençoe. E aqui vem a nossa irmã Priscila, Aline, Deus abençoe a cada um de vocês. Então, eu quero cantar um louvorzinho agora pra gente estar encerrando, tá? Mas quero pedir para vocês, não deixe de falar da verdadeira Páscoa para os seus filhos. Aproveite esse momento em família. Faça algo simples, um almoço, e ali pegue um momento e fale para eles, cante um louvor, para que eles, em meio de tanta dificuldade que está tendo, que eles venham, né, confiar no nosso Deus, que Deus, Ele tem nos sustentado. Pode soltar, Elisa. Fala do cordeirinho, tá? Cordeirinho da Páscoa que nasce pra mim, amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. O amarelo nos lembra as cores do céu, lugar preparado pra quem for fiel. Mas entrou o pecado e nos separou, deixou tudo preto, escuro ficou. Deus envia Jesus pra morrer lá na cruz, lavando com sangue vertido na cruz. Branquinho, limpinho e alegre hoje estou, coração lavado, pecado tirou. Pagando o preço, Jesus meu Senhor. Como árvore verde, bem forte estou, raízes firmadas na rocha, o Senhor. Raízes firmadas na rocha, o Senhor. Cordeirinho da Páscoa que trazes pra mim, amor, perdão e a salvação. Amor, perdão e a salvação. Cordeirinho da Páscoa, quem ele é? Jesus. Amém? Glórias ao Senhor Jesus, né? O céu, o amarelo relembra o céu, onde Deus mora, as ruas são de ouro e de cristal, onde tudo é perfeito e lindo. Mas, como disse o louvor, veio o pecado e nos separou de Deus. Mas o plano perfeito de Deus foi enviar Jesus para derramar o seu sangue lá na cruz. E através deste sangue, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, aceitamos Ele em nosso coração e confessamos os nossos pecados a Ele, a palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e todo pecado cometido, Ele lança para trás dele e Ele não se lembra mais. Mas a palavra de Deus diz que agora você que aceitou Jesus como seu único Salvador, você agora é uma nova criatura. É como se você fosse uma nova plantinha, né? O verde, a esperança, a planta que cresce sem parar, que dá fruto. E agora você precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, lendo a Bíblia, indo à igreja, orando, falando com Deus, confessando os seus pecados e falando também de Jesus para as outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe.
E que tenha uma Páscoa abençoada na presença do Senhor, você e toda a sua família. Aí que vocês estejam protegidos, coberto pelo sangue do Cordeiro do Senhor Jesus, e que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da sua família, do seu lar, guardando vocês de todo o mal, tá? Que Deus abençoe grandemente. Um beijo. A tia Fabiana Amaral também entrou ali. A paz do Senhor, tia Fá, Deus abençoe você, sua família linda. Um beijo. Até a próxima, que assim Deus me permitir. Amém? Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Beijo. Paz do Senhor.